uma apostila, tá? Eu já dei, claro, uma lida. Eu tive acesso a esse material ontem, acho que bem já tarde, e hoje estou aqui com a apostila física. Mas o que o pastor compilou aqui, resumiu, não foge muito daquilo que nós já temos trabalhado. Porque se é bíblico, a Bíblia segue uma linha só. Né, pastor? Se eu sair da linha, depois tu arruma. Mas a Bíblia segue uma linha só. Talvez nós podemos nos desalinhar, a palavra de Deus, não. Então, acredito que estaremos bem alinhados com aquilo que o Espírito Santo já havia proposto para essa classe de obreiros, para a edificação dos obreiros, para a capacitação da sua vida, para te ferramentalizar com a palavra de Deus, te revestir com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, a respeito desta que é a mais importante dimensão e realidade da nossa vida. Você deve, como bom assembleiano que é, já observar que eu não aparento assim ter tanta idoneidade para falar de família. Eu estou consciente que falar de família é pisar no território mais sagrado da sua vida, da minha vida e da igreja, tá? Então nós temos que tirar as sandálias dos pés para pisar nesse campo, para pisar nesse terreno. Eu só não me intimido muito e em Cristo Jesus encontro ousadia para me colocar à frente de obreiros desse campo e falar de família, da teologia da família, porque a autoridade que está hoje sobre mim, ela não é inerente à minha história, à minha biografia. A autoridade, ela não procede do meu casamento, não é o meu casamento que tem função autoritativa para orientar e instruir o seu casamento. Não é a minha idade. Se fôssemos olhar pela ordem natural, eu deveria estar assentada. Aqui tem casais com muito mais bagagem, experiência, mais tempo de caminhada, mais maturidade do que eu, porque sou um vaso em formação. Deus está moldando, trabalhando no barro, amém, irmãos? Mas assim, não é derivativo da minha condição, nem do meu casamento. O meu casamento não cumpre essa função autoritativa sobre o seu, não é o padrão para o casamento de ninguém, e nem o seu também é. Nós temos e vamos aprender hoje que falar de família e falar de casamento e famílias é entender que o nosso padrão é Cristo. E o nosso padrão é a família de Deus. Efésios 2, se não me engano 19, por ali, o Senhor diz que nós fomos salvos, resgatados. Ele derrubou a parede de inimizade, Ele fez de ambos os povos um, e Ele evangelizou-nos a paz. Para quê? Para que nós fomos feitos família de Deus. Deus tem uma família. Qual o papel da nossa família na família de Deus? E como a realidade da família de Deus alinha a nossa família com o seu projeto eterno para a família? Então, a autoridade aqui, ela é derivativa. A autoridade está na palavra, no Espírito Santo, que já foi aqui pregado, ensinado. Nós vamos para Efésios 5, amém? Muito interessante que quando Paulo fala de família, em Efésios 5, a partir de 22, Efésios 6, ele fala logo após ter falado sobre a plenitude do Espírito. Não dá para separar essas duas coisas. Nós vamos para Efésios 5, e é com a palavra de Deus que aprenderemos. Eu sempre me pauto ali por Tito, capítulo 2, a partir do 1. Um jovem pastor, recebendo de Paulo todas as instruções, as diretrizes do Evangelho e de Deus, para conduzir aquela igreja, aquele rebanho, para discipular aquela igreja e aquelas famílias. É muito interessante que ali em Tito 2 nós vamos conhecer, entender que o evangelho ele é intrusivo. Então, de alguma forma, eu vou te ofender hoje.
Sabia disso? Calma, pastor, você já arrependeu? Calma, calma. O evangelho é intrusivo. Paulo disse para Tito que deveria ensinar as mulheres a amarem seus maridos e seus filhos. Existe uma área que você acha que é mais privativa do que essa? A Bíblia não pressupõe que você saiba amar. A Bíblia não pressupõe nem que você saiba ser pai. Por isso somos ordenados, e na igreja de Tito, fazia parte do currículo, fazia parte da teologia, fazia parte das temáticas e abordagens do culto, ensinar as pessoas até a amarem seus filhos, porque amor de filho também não é natural. A Bíblia não pressupõe que seja natural amar, que seja natural educar, e que aquela igreja precisava da palavra do Senhor, orientando, ordenando, organizando todas essas áreas, para que eles alinhassem tudo isso à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E sempre tem uma nota apologética, né? O evangelho é tão intrusivo que diz que as mulheres mais idôneas, mais sábias, deveriam ensinar as mais novas, inclusive a serem boas donas de casa. Para essa geração, não faz sentido. Essa geração não tem uma mentalidade bíblica, nós temos uma mentalidade religiosa. Porque quer ver mulher ficar bicuda, é se você começar a corrigir essas áreas domésticas. Nós seccionamos o doméstico do profético. Nós achamos que a vida doméstica é uma realidade e a vida ministerial, congregacional é outra. A Bíblia nunca separa família, doméstico e profético. Para começar aqui, Gênesis 1:28, antes do mandato cultural vem um mandato social: frutificai, multiplicai-vos. Mandato social, antes do mandato cultural, que é o dominai, porque só vai ser possível cumprir o mandato cultural se o mandato social for antes estabelecido, porque o mundo trabalha tanto contra a família, complementaridade dos sexos, heterossexualidade. Por que o mundo trabalha tanto para destruir, colapsar o sexo, a moral sexual e as famílias? Porque sem a parte da família não podemos nem falar de reino, não podemos falar de igreja, não podemos nem falar de futuro, não podemos nem falar de evangelho. Mandato social, frutificai-vos, que implica o quê? Que casamento e sexo é uma ordem. A primeira vez que a Bíblia fala de sexo, casamento, complementaridade, fecundidade, é uma ordenança. Porque todas as ordens de Deus estão relacionadas com seus propósitos. E todas as bênçãos de Deus vêm embutidas no mandamento. Aquilo que você pensa desfrutar ser bênção, que não te foi entregue, que não te foi liberado mediante um mandamento, desconfio que possivelmente não é bênção de Deus. Todas as bênçãos de Deus vêm embaladas numa ordem, no mandamento. E é assim que tudo começa. Quando Deus chama Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da... Quando eu estou falando de família, e eu já quero começar, depois a gente vai para o Efésios, tá bom? O pastor Elienay, ele colocou aqui a dimensão trinitariana da essência familiar, que é impossível entender família sem entender trindade, que trindade é uma comunidade, é uma comunhão, né? De 3 pessoas, a comunhão perfeita, é conexional. Eu estou entendendo tudo que ele colocou aqui. Amanhã talvez eu entre mais pontualmente aqui nos tópicos. Pode ser, gente? Hoje a aula é introdutória, amém? Mas vamos entender primeiro do que estamos falando. Vamos entender que tratar do doméstico é ativar o profético. Abraão foi chamado. O que estava implícito? Em ti serão benditas todas as famílias da... Abra aí em Gênesis capítulo 18, versículo 19. Do que estamos falando? Quando falamos de salvação, quando a gente está falando de família, as pessoas acham que mudou o assunto. Já não é mais tão espiritual. Vem aquele peso, é como se fosse mais pessoal do que espiritual. Então vamos entender, alinhar com a perspectiva bíblica. Obrigada, irmão.
Vamos achar. Vai cair o trem tudo aqui. Problema não. Gênesis 18, gente, que eu falei. Olha só. Disse o Senhor, a partir do 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Que foi que o Senhor ordenou a Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele, olha só, estrelas do céu, areia do mar, assim será numerosa a tua descendência. E quantas promessas gloriosas. E olha o papel de Abraão no plano da salvação. Esse patriarca, esse progenitor do povo judeu, da linhagem messiânica. Mas olha só, quando Deus vai colocar as condições para cumprir todas as promessas feitas a Abraão, ele disse, pois eu o escolhi. Qual foi a vocação de Abraão? Escolha, aqui é vocação. Qual a vocação de Abraão? Para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão que acerca dele tem falado. Qual era a condicional para que o profético se realizasse? Que ele se ocupasse do doméstico, cuida da sua casa, ordene seus filhos, ordene a sua casa. Se você fosse Abraão, e se tudo que Deus designou para a sua vida dependesse do ordenamento da sua vida doméstica, da educação dos seus filhos, do alinhamento da sua casa ao plano de Deus, à vontade de Deus, à justiça de Deus, à graça de Deus, ao juízo de Deus, se cumpriria na sua vida? A fim de que eu cumpra tudo que sobre ele tenho falado. O que ele vai fazer? O que você tem que fazer? O que foi colocado como condicional? Eu te escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que isso aqui é demais, quando voltamos para casa achando que lá é de menos. Tem gente aqui que nem gosta de ser casado. E seus filhos não pensam em casamento por causa da desgraça que você é. Estou braba não, pera aí, vou tomar água. Paz do Senhor, pastor. Gálatas 3. Tomei água. Ô, gente, eu não vim aqui judiar de vocês, não, amém? Mas, de vez em quando, eu me empolgo. Acha Gálatas aí, capítulo 3, para nós entendermos que esse texto que lemos se trata de evangelho. Espera aí que eu vou achar o versículo certinho. Gálatas 3, a partir do 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações e as famílias. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O Evangelho sintetizado no chamamento de Abraão, na historificação do plano redencional, do plano eternal da salvação, porque o chamamento, esse plano é eterno. O chamamento de Abraão foi a historificação desse plano para que o Senhor nos trouxessem, a linhagem messiânica, a genealogia de Jesus, etc. Quem sabe vamos chegar na genealogia de Jesus
até a última aula. Então, ele anunciou, volta aí um pouquinho para mim, volta para o 8. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E se a gente for lá para Gênesis 12, 3, é todas as famílias Quando falamos de abençoar famílias, nós estamos falando daquilo que é a essência do evangelho. Só que não é uma bênção que vem no vácuo, que vem no vazio. Porque em Gálatas 3 vai explicar como Abraão se tornou abençoador, né, de todas as famílias. 14, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Não dá para desvincular. Promessa do Espírito profético. Jesus, semente, que fora prometida no proto-evangelho 3, Gênesis 3:15. Abraão, que foi escolhido para isso, para que viesse o Messias, o Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não dá para separar evangelho e família. Por que há todo um aparelhamento do Estado, da cultura, das economias, das grandes economias, dos megacapitalistas, né? Dos metacapitalistas? Por quê? Quantas fortunas? Existe um instituto chamado Open Society, que é gerido pelo tal de George Soros, um dos homens mais ricos, dono das maiores fortunas que existem. Só no ano de 2018, ele destinou, se não, salvo engano, se eu não falha a memória, mas é na ordem de bilhões, se não me engano, foi 180 bilhões para desenvolver projetos progressistas, projetos de desconstrução da moral judaico-cristã, das estruturas e valores de família, para colapsar o tecido social. Porque sem a ordem social, frutificai, complementaridade, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Sem o frutificai, não há o dominai. Para destruir, colapsar uma sociedade e uma igreja, tem que colapsar a família. Para colapsar a família, também tem que mexer com o sexo. Tem que colapsar a sexualidade. Porque a ordem sexual, macho e fêmea, Gênesis 1, 26, 27. Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem os criou, macho e fêmea os... Aí depois vem o 28. Frutificai-vos, multiplicai. Por quê? Porque na nossa sexualidade, no XY, no XX, no macho, na fêmea, e no casamento e na família, existem propósitos teleológicos, que são o quê? Finalidades últimas. Deus não fez nada sem propósito, Deus não fez nada sem finalidade. Por isso, nós precisamos penetrar um pouco mais no significado do casamento, do significado da nossa sexualidade, o que significa a nossa família verdadeiramente à luz da Bíblia, para que nós assumamos a responsabilidade de defendê-la, de amá-la, de priorizá-la, de edificá-la, de morrer por ela se for necessário. Mas como que o mundo funciona? Tem que colapsar a família. Para colapsar a ordem social, tem que colapsar a ordem sexual. É por isso que nós estamos aí enfrentando as ideologias de gênero neutro. Por que trabalham tanto para desconstruir a sexualidade, a identidade sexual, o essencialismo biológico? Porque se não fizer isso, se não destruir a ordem sexual, não consegue destruir a ordem social. É necessário fazer lavagem cerebral na cabeça dos filhos, como estão fazendo, de que não se nasce homem, de que não se nasce mulher. Por quê? Para tirar as pessoas do destino que o Senhor mesmo projetou, que é a complementaridade de macho e para destruir a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus não está só no macho,
A imagem de Deus não está só na fêmea. A imagem de Deus está nos dois gêneros. Destruir a identidade sexual para destruir a imagem de Deus. Destruir a imagem de Deus para destruir família. Por quê? A própria essência de Deus, a trindade, o que é a trindade? Exclua. Deus é relacional. É por isso que em Gênesis 2:18, o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja só. Macho e fêmea tem a ver com a imagem de Deus, mas o não é bom que o homem esteja só também tem a ver com a imagem de Deus, porque Deus é um Deus triuno, 3 pessoas, um único Deus subsistente em 3 pessoas. A parte exclui o elemento relação, conexão, comunhão. Nós não temos o Deus bíblico. Nós seremos politeístas e não cristãos. E não bíblicos. Nós não temos 3 deuses. Qual é a essência então da divindade em si mesma? Conexão, relação. Deus nunca esteve sozinho nem estará. E Deus ama tanto relação que, além de coexistir eternamente entre Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita comunhão, Deus estabeleceu que seu Filho teria uma noiva e vai introduzir o 4º elemento na eternidade, que é Cristo e a sua noiva, o casamento do Cordeiro. O céu é um casamento. Por isso não é bom que o homem esteja só, porque o homem sozinho não reflete o Criador. Por isso o inferno inteiro trabalha para isolar, separar, fraturar relações, destruir relações, separar o homem da mulher, separar o sexo, colocar guerra de sexo, separar os pais dos filhos. Não é bom que o homem esteja. Deus é família, o céu é família, a igreja é família, o reino é família. O profético e o doméstico nunca estarão dissociados. O evangelho e a família são indissociáveis. Você diz que ama o evangelho, será que ama mesmo? Você ama o evangelho, mas quando seu filho fala que vai casar, você é o primeiro a dizer: para que vai estragar sua vida? Demônio, capeta. Nós não somos bíblicos. Não é bom que o homem esteja só. Aí vem um preletor de casais. Nós temos uma cultura, um satanismo sutil nos nossos púlpitos. Paulo escreveu em Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4, que doutrinas de demônio, entre outras coisas, que eram proibir, desfrutar dos alimentos e das coisas que Deus fez para o nosso bem, porque tudo é bom. Doutrina de demônio, no currículo de doutrina de demônio está proibir o casamento. Nós não proibimos, irmão, dizendo não, tá. Alguns até fazem isso, porque eu atendo meninas chorando: pastora, será que casar é tão ruim mesmo? Eu já sou formada, eu arrumei um noivo. Falei: menina, que milagre, porque está faltando um homem que gosta de mulher. Minha filha, agarra esse homem. Menino formado, menino crente, que já é um milagre. A igreja fala de julgo desigual, mas cadê os homens para casar aqui na igreja? Vocês têm que ganhar homem para Jesus. Não quer que nossas filhas casem com Zé Droguinha, mas cadê os jovens da igreja? Elas vão casar com quem? Com a Tami? É fácil falar: namora só na igreja? É o quê? Mas cadê homens namoráveis e casados? Costuma ter pouco jovem, e o pouco que tem ainda são sem vergonha na cara. Que eu conheço essa raça. Eu trabalho com essa raça. Eles me amam, eu amo eles, amém? Ninguém está de mal. Está todo mundo de bem. Filho de crente que foi criado com o pai dizendo assim, que eu ouço o pai crente falar isso: segura suas cabritas que meu bode está solto. Um pastor falou isso. Eu falei assim: segura o seu nariz. Você é um capeta, não fala um negócio desse. Porque tem pai que ainda acha que é legal o filho ficar abusando, defraudando meninas, pegando mulher. Pelo menos não é negócio, pelo menos não virou. Irmão, você não precisa ensinar seu filho a gostar de mulher. Você tem que ensinar seu filho a ser homem, porque todo homem gosta de mulher. Em vez de ficar achando que é o máximo, adolescente está namorando, jovem está namorando, famílias não podem ser edificadas na areia.
O problema não é vento, irmão, sempre vai existir. O problema não é tempestade, sempre vai existir. Vamos parar de reclamar do vento. Desculpa de casa na areia é vento. De tempestade, as mesmas adversidades, o mesmo tsunami, segundo ali a metáfora de Jesus, passou sobre as duas casas. Uma ficou de pé e a questão não eram as circunstâncias, era a sustentação, era o alicerce, era o fundamento. Vamos construir, vamos refundar. Nós precisamos de transfundação, não só transformação. Talvez a família começou fundada, alicerçada num pressuposto errado. Pressupostos errados não levam a conclusões certas. Nós temos que mexer na areia. Eu não tenho paciência para ficar mexendo com o vento, falar para você que Deus vai tirar o vento. Eu não quero que Deus mande mais. Já foi pregado aqui que a gente tem que ser cutucado. E Deus me rebenta, me rala no chapisco direto. Você acha que eu vou ter dó do você? Vento não. Agora, vocês querem que Deus tire o vento e continua investindo na areia. Para. Não é bom que o homem esteja só. O que a gente ouve no púlpito? Anedotas sobre isso. É como se, aí vai citar aquela passagem que Adão nomeia os animais, aí tem um preletor aí, um que era careca, que agora não é mais. Eu tenho ranço. Não. Uai, pastor. Olha, né, pastor, tem que vigiar, né? Generalizações são injustas. Ô, gente. Uai, pastor. Vamos. 18 bilhões, né? 18 bilhões. Para que essas pautas... Ele financiou a Judith Butler. Toda vez que nós falarmos de Judith Butler e a teoria do gênero, nós temos que falar do dinheiro dele. Enquanto isso, aqui na igreja, eu quero lhe dizer, hoje a minha introdução é só para nós entendermos que entendemos ainda pouco de família, nossa mentalidade é secular, materialista, humanista e não é bíblica sobre família. Tanto é que o Jorge Soros, para destruir a família, aplica 18 milhões só no ano. Para quê? Para investir em políticas públicas, ONGs, intelectuais. Ele paga milhões para intelectuais, professores, advogados, agentes da sociedade, atores da cena pública, intelectual e cultural. Financia filmes, tudo que vem para destruir. Inclusive esse porta dos fundos é injetado dinheiro do exterior, nesse canal aí que ficou todo mundo problematizando, Netflix, eles desenvolvem um monte de coisa. O que acontece com os crentes que estão aqui, falando de família? Sabe o que acontece? Quando há um retiro para um jovem, tem que pagar uma inscrição, o pai crente reclama. Ele compra um tênis de R$400, mas se tiver que investir em alguma coisa, se tiver um seminário aqui, olha aqui, me traga aqui, enfim, se quiser. Eu quero pegar esses meninos seus catarrentos e arrebentar isso. Nossos meninos não sabem mais por que não fazer sexo. Nossos filhos, essa geração está perdida no sentido da mentalidade, a confusão está instalada. Eles têm que entender até o propósito da testosterona. Nós temos muita coisa para avançar. Enquanto isso, se for feito um seminário e for pedida uma inscrição, o pai crente murmura. Tem líder de jovem adolescente aqui? Só crente faz isso. Eu fui lá para Rondônia, eu trabalho com projetos educacionais lá. Fizemos um retiro, um seminário. Nós pedimos 10 contos, 15 contos só para ajudar no lanche, porque adolescente e jovem, irmão, eles não têm estômago, eles têm uma draga. Tem que dar comida para essas criaturas, senão se eles não comem também vira tudo uns demoninhos, assim, eles começam a ficar endemoniados, com fome. Só, irmão, para comprar o lanche. Quantos pais foram para o Facebook? Só acontece isso na igreja, sabia? Meus filhos estudam num colégio muito elitizado em Curitiba, são bolsistas, graças a Deus, mas eu observo como é a cultura do pessoal lá. Os pais pagam R$500 para os filhos irem num show da banda preferida. Mas um pai crente, que diz que é da moral, dos bons costumes, que diz que votou no Bolsonaro para defender família, você toma vergonha na sua cara.
Somos moralistas. Diz que votou no Bolsonaro para defender família, mas nunca conversou com o seu filho sobre sexualidade. O filho está virando homossexual e finge que não percebe. Cada um aqui vai assumir essa missão de encarnar o Evangelho na dimensão doméstica, amém? Viver família é encarnar o Evangelho, é o Evangelho vivo. É o Evangelho no nosso cotidiano, é o Evangelho no nosso doméstico. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque o homem sozinho não reflete a imagem de Deus. Se tem uma coisa que Deus nunca será nem estará, é solitário. Deus é relacional. Deus nos fez para relacionamento. E nós, via de regra, somos o resultado dos nossos relacionamentos. Sabia disso? Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Família forte, igreja forte e saudável. Família forte, sociedade forte e saudável. Destrua a família, deflagra-se todo o mecanismo de destruição de tudo mais, de todas as realidades. Então, quando você for falar de casamento, você lava a sua boca. Quando você for falar de filho, você lava a sua boca. Nós não somos bíblicos. Se você for falar de filho com crente, é a mesma coisa que você falar que vai dar um tiro nele ou que ele vai ter um câncer. Você fala, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu vou entrar agora no gancho aqui da aula aqui anterior, porque crente gosta de pneumatologia, Espírito Santo, gostamos de missões, avivamento, Atos 1 e 8. Estou falando de família, ainda vamos chegar em Apocalipse 19, amém? Está muito chato, gente? Está dando para ouvir aí? Às vezes eu abaixo demais aqui, vocês me lembram de suspender o troço, tá? Então, o que é mais importante? Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é mais importante? Atos 1 e 8 ou Gênesis 1 e 28? Falar de família é falar de evangelho, falar de família é falar do profético, falar de família é falar de futuro. À luz da Bíblia, família soletra-se futuro. Você não encontrará nenhum contexto na Bíblia, irmão, que não tenha sido a renovação, a restauração de uma cultura matrimonial e familiar que trouxe restauração. Vai estudar os períodos do cativeiro babilônico. Senhor, e agora? Acabou tudo, sem tempo, sem sacerdócio, sem sacrifício. O Senhor manda uma ordem para aquela geração do cativeiro babilônico e diz o seguinte: eu tenho um plano para vós, plano de bem, plano de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Qual era o plano? Diga para eles: vocês vão se casar, deem seus filhos em casamento, tenha filhos, se multiplique e abençoe a cidade, porque no crescimento e prosperidade delas vocês vão prosperar, na paz dela vocês vão prosperar. Mas o que Deus mandou fazer? Tenta reconstruir. Deus não mandou nem construir sinagoga, apesar que essa cultura de sinagoga é uma herança desse período pós-exílico. Mas o Senhor disse o seguinte: casem, construam casas. Aí você lê lá: eu sei o plano que tem para vós, planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Só que você não sabe qual era o plano. Qual é o roteiro do plano? Construa casas. Casem-se, deem seus filhos a casamento e tenha filhos. O que vocês vão fazer na Babilônia? Como vão vencer a Babilônia? Como o futuro virá? Como o plano se executará? Tenham filhos. Mas se você falar para um crente que Deus quer dar filho para ele, irmão, ele te repreende. Você é um pai crente e fala para os seus filhos: não vai ter filho não, casa, mas não tenha filho. Vai construir as coisas, vai comprar as coisas. Sabe por que nós fazemos isso? Quando você está dizendo isso para os seus filhos, você está dizendo assim: você foi a pior derrota que eu tive na vida. Sabe por que eu tive filho? Que eu sou pobre. Larga de ser esse capeta. Não é? Você não fala com essas palavras, mas é a cultura que nós estamos passando.
Agora, trocar o carro de 50 mil por um de 150 mil, se você puder, você troca. Só que o imposto vai triplicar, o pneu vai ser 10 vezes mais caro, o imposto 10 vezes mais caro, a gasolina vai consumir mais e você acha que é prosperidade. Mas quando se trata de ter uma criança, ai, o leite, ai, a fralda. Sabe por que a gente pensa assim? Porque nós achamos que coisas é prosperidade e que filhos é atraso, é falência. Filho é só despesa. Nós não somos bíblicos, porque a Bíblia chama filhos de flecha. Nós não somos bíblicos. Nós somos moralistas. Nós somos religiosos. Porque o que Deus mais ama é família, é casamento e é filhos. E isso não é o que nós realmente mais amamos ainda. E claro que isto é que nós somos a geração, tem aqui a geração peixe, a geração sapo. Tem gente que é a geração sapo, nasceu numa outra cultura, num mundo que as famílias tinham 11 filhos, cresceu tudo saudável, virou tudo empresário, construiu tudo que está construído. E essa geração agora desses catarrentos que ganha tudo, destrói tudo. Só presta para jogar videogame e masturbar e virar gay. Tem geração sapo, você nasceu em outra cultura, mas veio sendo cozido. Aí ao ponto que você assimilou esses pressupostos. Mas tem a geração peixe, tem a geração aqui que já nasceu e o mundo já era assim. Filho não é prosperidade, é atraso. Casamento, o crente faz o casamento e entra a pessoa com a plaquinha assim, game over, dá tempo de desistir. Nós somos a geração que os nossos preletores ficam fazendo gracinha em cima de púlpito e começa a palestra assim, ó, olha, eu vou falar aqui com os casais, você que está solteiro, aproveita antes de vir sofrer com nós. Aqui é demônio, fala assim, ó, o jovem quer casar para fazer sexo. Ai, não casa não, bobo. Se você souber o tanto que a gente faz, e quem tem culpa se ele é broxa? Paz do Senhor, pastor. Já estou parando. Eu vou parar de falar essas coisas. Irmão, como que nossos filhos estão num culto, estão numa palestra de milhares de pessoas, o preletor que se diz de família, que é icônico, é o ícone do momento, começa dizendo que casamento é sinônimo de frustração sexual, de falência, de derrota. Quando a Bíblia diz em Hebreus 13:4, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, nossos filhos estão indo desnorteados para Sodoma e Gomorra, porque nós não estamos apontando o lugar que Deus definiu, Deus designou para a nossa realização espiritual, emocional, psicológica e sexual, que é o matrimônio e o leito sem mácula. Então quer fazer negócio? Casa! Eu casei foi para negociar mesmo. Porque se não fosse, eu tinha virado freira. Muita gente frustrada. E a Bíblia diz, venerado seja entre todos. O bem casado, o mal casado, o que se deu bem, o que se deu mal, o solteiro, o viúvo, o divorciado. A Bíblia diz todos. Deus não está perguntando se você gostou de casar, o que você fez com o seu casamento. A Bíblia está dizendo, venerado entre todos. Venerar é atribuir honra, prestígio, valor, deferência, reverência. Nós não fazemos isso. Os caça-crentes soltando essas piadinhas. Outra coisa que esse capeta falou. Eu não tive tempo não, que eu não tenho paciência de ficar ouvindo que é troço. Mas eu coletei algumas frases, depois vou coletar mais. Outra frase dele que ele usa bastante. Outra fala. Homem, irmão, quando vê uma mulher já quer levar para a cama. E nossos púlpitos estão doentes. O povo paga milhares e milhares para sentar e ouvir isso. Isso está nos nossos púlpitos. Quando que nós vamos ter uma cultura de família bíblica? Quando que nós vamos ter uma família que reflete a essência trinitária da comunhão? Se nós ouvimos isso, irmão, quem olha para uma mulher e já pensa em levar pastor, é verdade, irmão, porque eu sou homem. Então ele responda por ele. Isso é tóxico. Isso é abusivo. Quem olha para uma mulher e já pensa, irmão, em atos libidinosos ou sexuais, não é homem, é bicho. É bicho que vive por instinto.
A Bíblia diz que você tem 2 dimensões relacionais com o sexo oposto. Se não é teu esposo ou esposa, você trata como irmão ou irmã. Toda irmã você olha como olharia para sua irmã. Ou para sua avó, banguela. Que seja. Mas você olha com pureza. Ou então é esposa. A esposa você olha, se fala, aí se eu te pego. Mas nós ouvimos isso. O nosso púlpito peca. Não é o de vocês que não, amém? Mas eu estou trazendo essa palavra aqui, para você não, você é obreiro. Se você está com a autoridade da palavra, leva uma palavra bíblica. Mostra a beleza do evangelho, mostrando a glória da família. Toda vez que Deus quis trazer restauração e futuro, houve primeiro um realinhamento das famílias e uma restauração de cultura matrimonial. Quando Neemias chega lá na Jerusalém, lá destruída, nos escombros de Jerusalém, sabe qual a primeira coisa que Neemias e Esdras fizeram? Primeiro, expor a lei. E Neemias começou a atuar para restaurar a cultura matrimonial. Ele foi lidar diretamente com casamentos. Não mexer nos casamentos, não mexer nas famílias, era não dar continuidade. Se quisermos falar de futuro em toda a perspectiva bíblica, futuro é família, família é futuro. Por que eu te perguntei se aqui é melhor Gênesis 1 e 28 ou Atos 1 e 8? Nós gostamos de Atos 1 e 8. E eu tenho livros, eu admiro avivalistas. Nós temos um legado de muitos avivalistas que viveram Atos 1 e 8. O continente que mais viveu, está dando para acompanhar, gente? Estou falando família, evangelho, profético, futuro, amém? O continente que mais viveu Atos 1 e 8 foi, sem dúvida, o continente europeu. A partir da entrada do evangelho, da inserção do evangelho, através do ministério de Paulo na cidade de Filipos, Filipos foi, quem lembra lá, o Passa Macedônia, ajuda-nos, né? O Paulo e Silas na prisão, que já cantamos mais de 900 mil hinos sobre isso. Então, o Filipos foi o portal, né, de entrada do evangelho. Deus desembocou. Paulo ia para a Ásia, Deus muda, redireciona, reconfigura a rota, manda para o continente europeu. Esse continente foi extremamente abençoado e iluminado pelo evangelho. Por gerações, anos e anos, séculos e séculos. Essa soberana decisão de Deus mudou a história de todo um continente. O Brasil foi evangelizado. A Igreja Assembleia de Deus foi fundada por 2 suecos. É isso mesmo, né? O Daniel Berg e o Gunnar Wing. A Igreja Presbiteriana, ela foi fundada aqui no Brasil por missionários holandeses. A Luterana, por missionários alemães. Os Estados Unidos, que é a nação mais protestante do mundo, porque não dizer evangélica, né, mais protestante, ela foi fundada pelos protestantes britânicos. Você não pode falar da história dos Estados Unidos, né, dos primórdios, das raízes fundacionais daquela nação, sem falar de protestantes, sem falar de missionários. Inclusive, alguns foram até fugidos da perseguição que estavam sofrendo pela igreja romana. Foram para os Estados Unidos, desbravaram o território. Até hoje o mundo é abençoado. Porque goste você ou não, que há toda uma cultura de colocar um repúdio aos Estados Unidos, tratando como imperialista, blá, blá, blá. Ruim com eles, pior sem eles, amém? Então você não consegue falar da evangelização dos outros continentes sem passar pelos grandes avivamentos que varreram a Europa. Aí nós vamos ter grandes teólogos. Um que eu aprecio, estudo, amo ler, Dr. Martin Lloyd-Jones. Nós vamos falar de grandes avivalistas, John Wesley, Charles Finney.
Nós vamos falar dos puritanos, nós podemos falar dos morávios. Gente, se você estudar a história dos irmãos morávios, você vai entender o que é Atos 1 e 8. Eles foram tão cheios do Espírito Santo e a chama de missões queimou tanto no coração deles, que além de outras iniciativas e obras missionárias, um grupo dos morávios, um povo que recebeu um batismo de santidade, um batismo de amor, um batismo de poder mesmo, desse dunamis aqui, viraram dinamites na mão de Deus, fizeram história. Você lê, você rupia, você pensa assim, meu Deus, sou crente, não. O que é isso? Um grupo dos morávios, os navios negreiros aportavam na Europa para reabastecimento, na época da, infelizmente, terrível, tenebrosa época da escravatura, da escravidão. Então os navios passavam, e eles perceberam quantos dos nossos irmãos africanos que morriam nos porões estavam indo para outros territórios sem conhecer o Senhor. A barbárie, a necessidade de Deus. Muitos morávios se chegavam para os mercadores e diziam assim, ó, eu me dou como escravo, pode me levar e me vender lá, nas Américas. Você quer? Eu posso? Pode me levar como mercadoria, me venda, eu chego lá, pode me vender pelo mesmo preço que você vai vender os seus escravos. Aí os caras diziam, você nem sabe se vai sobreviver. As condições nos porões dos navios eram condições extremamente insalubres. Muitos, 1/3 ou metade morriam na travessia dos oceanos. Não pode, não sei nem se vou viver, mas é porque eles se sentiram chamados para evangelizar os escravos nos porões dos navios. Eles se deram como escravos para serem vendidos, viveram como escravos para evangelizar escravos. Hoje a gente tem que fazer um esforço para o crente vir na igreja. Hoje tem que ter comida. Eu estou nervoso de culto com comida que não tem cabimento na minha cabeça. Esses dias me chamaram para ir num jantar de casal. Não vou, não. Para que é esse jantar de casal? Quer uma palestra? Para que é a palestra? Para avivar os casais, porque eles não estão trocando óleo, estão todos capeta. Falei, irmão, tem demônio que só sai com orgasmo, amém? É bíblico. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Volta para que Satanás não vos tente. Então, os casais totalmente inativos, totalmente separados, bicudos. Aí o irmão falou assim, vem, porque aí vamos fazer um jantar. Eu falei, não vou, não. Irmão, você está doido? Você quer que eu vou para avivar esse, para se negociar, para se animar, para se reavivar? Crente vai ver comida, crente come que nem um boi. O tanto que crente come no jantar, irmão, a última coisa que vai fazer é namorar. Eu já sei como é que é. Criatura chega com a barriga estufada. Não, eu tenho nervoso disso. Mas hoje em dia, se não tiver um atrativo, se você chamar e falar assim, vocês vão vir aqui para passar tantas horas estudando a palavra, para a salvação dessa palavra é poderosa para a salvação das suas almas, para a edificação da sua casa, para mudar a sua realidade. Cadê que vem? Né? Mas os morávios, poder, virtude, Espírito Santo faz isso. Se vendiam como escravos. Tá, o que temos hoje? Desse Atos 1 e 8, que nenhum continente viveu, experimentou isso, como a Europa. Agora vai na Europa. Todos os anos, centenas de igrejas são fechadas. Milhares de mesquitas estão sendo abertas. O que restou dos morávios? Só a história dos livros. O que restou das igrejas dos grandes avivalistas? Elas se tornaram monumentos, museus para serem visitados. Como aconteceu o processo de descristianização da Europa? Aconteceu concomitantemente ao processo de desestruturação e destruição, banalização da família.
Os crentes se tornaram muito espertos. Agora eruditos, agora evoluídos, como você acha que é. Quando você pensa que retardar o casamento, ter pouco filho para não ter gasto. Quando a Bíblia diz que filho é herança, é galardão, é flecha, e não serão envergonhados quando vierem seus inimigos na porta. Porta, no contexto hebraico, fala de espaços de poder, gestão pública, jurídica, espaços de influência, espaços de relevância. O Senhor diz que os nossos filhos são flechas para atuarem nos lugares onde o inimigo se levantar, eles já estão lá, para não envergonhar a família. Os europeus evoluíram demais para crer nisso. Porque hoje você crê que Deus dá casa, você crê que Deus dá carro, você crê que Deus dá tudo, menos que Deus vai te honrar se você decidir casar sem dinheiro, que nem eu casei, sem dinheiro. Não tinha enxoval. As irmãs fizeram um chá, só apareceu trem de plástico e 2 panos de prato. Os irmãs, miserinta. Tinha roupa, meu marido tinha uma calça. Foi morar no fundo da casa de uma irmã. Já tenho 17 anos, prosperamos, estamos honrando o projeto de Deus com a nossa vida. Às vezes aos trancos, às vezes aos barrancos, às vezes mais barranco do que tranco. Mas nós estamos firmes. Você crê que Deus é Deus com um monte de coisa, mas não crê que Deus é Deus. Deus não sustenta mais filho, né, irmão? Hoje o casal olha o seguinte, eu quero ver se... não, escola é caro. Quem falou que nossa condição de ter filho está condicionada ao quanto você consegue pagar de escola? Aliás, a escola nem é a escola que tem que educar filho, quem tem que educar filho é a família. E eu vou entrar em Efésios 6 e eu vou rebentar. eu vou abençoar a sua vida, amém? Você abençoa outros, porque hoje se eu estou falando com obreiros, há um efeito multiplicador da palavra, meu irmão. Você é um multiplicador. Você vai pegar essa tocha, você vai pegar e vai levar. E vai incendiar em nome de Jesus. A transformação começa do púlpito e Deus está contando com você. Deus está contando. Eles evoluíram muito. De Atos 1 e 8 lá só restou a história. Sabe por quê? Que agora está sendo islamizada. Os demógrafos, sociólogos e antropólogos estão sinalizando que em cerca de 50 anos no máximo, pode ser que a Europa será um continente islâmico. Sabe por quê? Por que os islâmicos estão dominando a Europa? Porque mandato cultural está condicionado ao mandato social. Islâmicos não conhecem Deus, o Deus bíblico. O Deus deles é um Deus insano. É um Deus que manda matar infiéis, matar mulheres, estuprar mulheres. Legalzinho, você está achando que seu Deus vai lá. Vai lá na rua Aquibá, lá um negócio assim, que sabe como é que chama? Enfim. Não sei não, esqueci. Acho que é lá rua Aquibá. Vai. Só que eles fazem filhos. Eles não têm tecnologia. Eles são totalmente anacrônicos, obsoletos no quesito avanço tecnológico. Avanço científico não tem no mundo árabe. Eles são arcaicos em termos científicos, em termos sociais, governamentais, políticos. Eles são arcaicos em termos tecnológicos. Mas sabe o que eles fazem? Eles pegam os 2 equipamentos que Deus fez em todo ser humano, pipiu, pepeca, junto e faz filho. Pode falar isso não? Eu acho tão engraçada a cara de vocês, tipo... Quem foi que fez, criatura? Eu não sou Santo Agostinho para ficar desespiritualizando o sexo. Nós temos que devolver o sexo ao seu protagonismo bíblico. Pênis tem propósito, vulva tem propósito. Foi Deus que fez? E a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Pode ser feio, mas é bom. Parei, pastor. Eu já estou voltando para o juízo. Depois o pastor Antônio regula os 6. Tá bom, gente? O pastor está ali. Frutificai, multiplicai e dominai. Quem está multiplicando, irmão, está dominando. E você que é universitário,
estão te contando a mentira que a religião atrapalha, que o mundo está se tornando menos religioso. Mentira. O mundo não está evoluindo, nós estamos involutivos. E o mundo não está se tornando menos religioso, ele está se tornando mais religioso, porque a religião em ascensão é o Islã, submissão. Pela primeira vez na história, já existem mais islâmicos, muçulmanos do que cristãos no globo terrestre. Quem multiplica? Mandato cultural depende do social. Quem está cumprindo, irmão, porque Deus é um Deus de princípio. A gente se acha evoluído, inteligente, próspero, irmão, mentira. A gente foge dos princípios. Teologia séria só se faz para trás. Resgate só se faz voltando aos fundamentos. Qual é o fundamento? Frutificai, multiplicai, encher a terra. Hoje o cara quer ficar solteirão até 30 anos, essa desgraça não serve para nada. E o pai e a mãe deixam. Homem solteirão, irmão, é doença social. Era já para estar construindo uma família. Era para estar com uma enxada na mão, capinando uma roça. Não aguenta nem carregar a sacola do mercado, essa marmota. Mandato, do que eu estou falando? Ordem sexual. O homem e a mulher foram feitos para se complementar. E não só para se complementar e ficar virando zóio, não. É para abrir uma fábrica de filho, de pastor, de missionário. Porque o Espírito Santo, ele não vem sobre sistemas, nem sobre políticas. Ele não vem sobre tecnologia. Ele não vem sobre projeto. O Espírito Santo vem sobre testemunhas. Quanto custa produzir uma testemunha? Custa casar, custa ter filho, custa ser pai e mãe de verdade, custa representar a masculinidade de Cristo, do Cordeiro, e amar como Cristo amou a igreja, custa ser uma mulher bíblica, de essência eclesiológica, e submeter o marido como a igreja submete a Cristo, custa educar, custa orar, custa amar, perdoar, pedir perdão, se transformar, porque aí cresce filhos dentro de uma cultura bíblica, com mentalidade bíblica, que são instrumentos e ferramentas para o reino de Deus. Quando o reino de Deus precisar de ferramenta, o Senhor vai dentro das nossas casas. Eu me preocupo com a igreja com pouco jovem. Daqui 20 anos é uma igreja vazia. Eu não acredito em igreja só de jovem, que tem umas igrejas que eu vou, parece balada. Nada contra, que às vezes eu também gosto do tuxe-tuxe, mas é outro assunto. É outro assunto. Cadê os velhos? Cadê os mais maduros? Cadê a cabeça branca? Não tem. Mas tem uma igreja também que eu vou, irmão, só tem velho. Falei, Senhor, é um asilo, Senhor. Tem que escrever na porta assim, lar do idoso, da Assembleia de Deus, lar do idoso. Irmão, igreja neotestamentária não é só, não tem uma geração só. A igreja neotestamentária é multigeracional e intergeracional. Esse Espírito Santo que foi prometido para ser derramado é sobre testemunhas. E Atos 2, nosso texto áureo do pentecostalismo, 17, 18, diz que o Senhor derramará o seu Espírito, né? Derramarei sobre vós o meu Espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito. Filhos, são grupos demográficos diferentes. O evangelho não segrega grupos demográficos. A igreja que tem um recorte geracional já deixou de ser bíblica. A igreja tem que ter uma igreja bíblica. Quer saber o que é uma igreja bíblica? Tem famílias. E família é sempre multigeracional, congrega gerações. Tem os filhos. Olha para o lado, cadê nossos filhos? Muitas igrejas estão mantendo tradições e perdendo gerações. A igreja tem feito isso há muito tempo. Nós não podemos. O campo missionário mais importante, irmão, é a nova geração. E a nova geração não é a que está no culto de domingo à noite, é a que está crescendo dentro da nossa casa. E o Espírito Santo vem sobre multigerações. Filhos, todos interagindo na dinâmica do poder do Espírito Santo, sendo igreja. Então, a igreja bíblica tem que ter funeral, porque tem uns irmãos, vocês sabem, né, irmãos? Vocês estão mais para lá do que para cá. Pode até ser que o novo morra. Pastor, o senhor também vai morrer. Não queria falar não, mas...
Falei, não, às vezes a gente vê uns irmãos velhinhos, né? Eu falei, irmão, você sabia que você vai morrer? Eles falam assim, não, eu vou subir na trombeta. Eu falei, irmão, a minha avó também falava isso. Então é melhor você já preparar, ver aí seus planos funerários, ver como você vai deixar sua família, irmão. Todo irmão acha que vai subir no arrebatamento. Então a igreja tem que ter funeral, inclusive adolescente precisa ir em funeral. A Bíblia diz que a gente tem que frequentar a casa do luto. Nós perdemos essa cultura. Tem que ter casamento. Eu não conheço a espiritualidade de uma igreja pelo quanto de conferência ela faz, eventos. Eu quero saber quantos casamentos teve na sua igreja durante o ano. Porque se na tua igreja os jovens não estão casando, não querem casar, irmão, estão fazendo alguma coisa errada com os equipamentos que Deus deu. Se você não sabe, menino, a partir de 13 anos, o trem começa a empinar. E foi Deus que fez assim. Para quê? Para exercer o autogoverno. Porque quem é criado governado por instinto é bicho. Então ele vai se maturar, virar gente, virar homem, governando o desejo sexual, tendo o desejo espiritual. Como que governa o desejo sexual? Tendo o desejo espiritual maior, que nem José. Ponto. Não vou pecar contra o meu Deus. Mas quantos casamentos está tendo? Esse menino está pensando, eu tenho que casar mesmo, porque a Bíblia diz que para fugir da imoralidade. Aí só lembra lá que Paulo disse, não é bom que um homem toque em mulher. Ele estava falando dentro de um contexto de ética situacional, emergencial. Depois Paulo continua evoluindo na doutrina dele sobre casamento. Por que você não vai para Efésios 5 então, demônio? Só cita aquele texto, Paulo falou de sexo, de vida conjugal, de regularidade, de frequência, de potência, do poder do sexo. Paulo fala de divórcio. Ele está respondendo no capítulo 7 perguntas pontuais. É um capítulo que ele responde várias perguntas sobre vários assuntos complexos. O crente vai lá, pega um versículo só. Ainda fala que Paulo era solteiro e que Jesus era solteiro. Jesus nunca foi solteiro. Aí vem aquele tio da peruca. O da peruca é o mesmo que eu tenho ranço. Ele fala, Jesus veio aqui e falou, pai, eu aceito isso, aceito aquilo, mas casar não. Essas piadinhas cretinas na boca de crente. Sabe por que Jesus não casou aqui na terra? Porque ele veio aqui, irmão, exatamente. Ele já era comprometido. O Apocalipse 13:8 diz, ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele morreu por quem? Ele morreu pela noiva. Jesus já era comprometido, ainda não consumou, porque Apocalipse 19 é o dia da consumação, é a núpcias, mas na cultura hebraica, o noivado já é comprometimento matrimonial. Jesus solteiro, aprende a palavra de Deus, quer ser obreiro, sabe nada de Bíblia? Estou braba não, ô Senhor, já estou calmando. Do cordeiro, Apocalipse 19. Por que não vai ter casamento no céu? Porque o céu é um casamento. Apocalipse 19. Aleluia, salvação e glória, honra e poder damos ao nosso Deus, porque já a sua noiva se aprontou. Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. No céu não vai ter casamento, porque o céu é um casamento. E o nosso casamento, amanhã eu entro em Efésios 5 e vou mostrar que o nosso casamento que é parabólico, metafórico. O casamento de Cristo é a realidade, não é o de Cristo e da igreja que Paulo cita, que é metafórico para orientar ou esclarecer o nosso, elucidar o nosso casamento. O nosso casamento é a metáfora, o nosso casamento é a profecia, o de Cristo e do Cordeiro é a realidade. Por isso que Paulo disse, grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e à igreja. É tudo sobre o casamento dele e da igreja. Masculinidade tem que passar pela essência do cordeiro. Feminilidade tem que passar pela essência da noiva, que é o arquétipo fundante da feminilidade. Não dá para separar Cristo, a igreja, a família, casamento. Entendeu? Que o doméstico e o profético não se separam. Dentro da nossa casa, Deus quer que tenha um retrato, um cartão postal da Nova Jerusalém. A nossa casa não é o céu, nossa família não é perfeita, mas é uma lembrança do que será o céu. Esse relacionamento, esse amor pleno, consumado, essa relação do cordeiro com a sua noiva. Amém? Voltamos a Gênesis 1:28, Atos 1:8. Quanto tempo leva para produzir uma testemunha? Se Jesus não voltar, eu costumo dizer, eu não trabalho com a pergunta, e se Jesus voltar hoje? Toda geração fica dizendo que é a última. É um erro.
Todas disseram que era a última e todas estavam erradas. Por isso não evangelizamos a próxima. Por isso nós temos um pensamento escapista. Todo mundo está querendo tirar o seu da reta. Volta logo, Jesus, para quê? Para não se comprometer. Volta logo, Jesus, para não trabalhar pela igreja dos seus netos. Se você está aqui e já não está pensando na igreja dos seus netos, você é um obreiro falho. Salmo 78, Salmo de Asaf. O que ouvimos dos nossos pais, dos feitos do Senhor, nós contaremos aos nossos filhos. E até aos filhos dos nossos filhos. E até aqueles que ainda haverão de nascer, contaremos, celebraremos, anunciaremos as obras do Senhor. A última geração, nem existe última geração, ou ignorante de escatologia. Que escatologia é essa que você estuda, que você acredita em última geração? Jesus vai voltar, arranca a igreja. O mundo vai continuar, as gerações vão continuar. Vai ter anticristo, vai ter tribulação, depois vai ter milênio. Quem tiver 100 anos vai ser jovem, vai ter tanta geração ainda. E a gente fica falando que vai ser a última geração. Se Jesus voltar hoje? Se Jesus voltar hoje, está ótimo para mim, para você. E se você não for para o céu, bem feito, que não faltou oportunidade. A pergunta não é se Jesus voltar hoje, irmão, ou amanhã, ou nessa geração. A pergunta é se Jesus não voltar. Talvez esse foi o erro da Europa, que viveu tanto Atos 1 e 8. Talvez eles achavam que depois de todos aqueles avivamentos, o arrebatamento era iminente, imediato. Mas eles morreram, seus filhos morreram. Vai ser uma decepção quando eles chegarem no tribunal de Cristo e saber que não foi além de 2 gerações tudo que eles fizeram, missiologicamente. É isso que você quer? Que tudo que você faz não vai chegar nem na próxima geração, nem nos seus netos? Atos 1 e 8. Quanto tempo produz uma testemunha, irmão? Quem produz testemunha é gente. Se Jesus não voltar daqui 50 anos, se Jesus não voltar daqui 100 anos, Deus não vai mandar anjo aqui pregar. Deus, por isso quando eu leio Mateus 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus. O versículo 17 diz que de Adão até Davi, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. Do exílio babilônico até José, até Jesus, 14 gerações. Deus é um Deus de gerações. Jesus, a primeira vinda, quantos milênios se passaram? Vai ler lá, fulano gerou, livro da genealogia. Por isso que a Bíblia é um livro de genealogia, porque a Bíblia é um livro de família. Família não é um tema dentro da Bíblia, família é o único tema da Bíblia. Desculpa, se ninguém está te dizendo isso. Como também não diziam para mim. Mas eu comecei a estudar, irmão. Porque eu quero amar o que Deus ama. Muitas coisas que o homem louva, Deus não louva. Cuidado. Temos vaidade com tanta coisa. E achamos que o que estamos fazendo dentro da nossa casa, que é cultivar uma família saudável, bíblica, uma família educadora, evangelizadora, temente a Deus, a gente acha que isso é de menos importância. Você acha que cuidar do seu casamento é ser um marido decente? Você acha que cuidar da qualidade do sexo? Você acha que cuidar dos seus filhos, arrancar esse celular da mão de criança de menos de 8, 10 anos, que não está neuronalmente preparado para tanto estímulo? O diabo está destruindo a inteligência dos filhos. Os pais deixam, essa geração tem mais tela do que colo. Mas você acha que isso não é espiritual, isso não é ministério? Isso sim, o Senhor escolheu Abraão e disse, eu te escolhi para que você ordene a sua casa, ordene seus filhos depois de ti, para que eu cumpra as coisas que sobre ti tenho falado. Jesus veio através de genealogia, a Bíblia é um livro de genealogias, porque Deus escolheu trabalhar assim. E se Jesus não voltar daqui 50 anos, o Espírito Santo ainda será derramado. O Espírito Santo ainda continuará sendo o dirigente, o presidente da igreja, o diretor da igreja.
Mas ele não vai descer sobre banco, ele não vai descer sobre som bom, telão. Ele é derramado sobre testemunhas. E testemunhas somos nós que fabricamos, cuidamos. Atos 1 e 8 foi vivido. Abandonaram Gênesis 1 e 28. Quem está multiplicando está dominando. Quem parou de multiplicar e acreditar em casamento, família, procriação, filhos, que são os princípios elementares, basilares, essenciais da condição humana, que é dimórfica, macho e fêmea, condição dimórfica. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui, gente? Você pode receber essa palavra? Então entenda, para acontecer Atos 1 e 8, nós nunca poderemos abandonar, descrer, tripudiar de Gênesis 1 e 28. Gênesis 1 e 28 virou piada na boca de evangélico. Quando o irmão vê uma pessoa, sabe que eu vou te provar que nós não somos bíblicos, eu já encerro, estou no tempo que o irmão me deu. Ele disse, quando um crente vê uma mãe de 3 filhos, você não sabe como uma mãe de mais de 2 filhos sofre. Ela é tratada como se tivesse cometido um crime. Ela é tratada como se ela fosse burra, retardada, atrasada. Olha o que aconteceu, já se pressupõe que foi um acidente. Uma criança chega no mundo porque é o 3º filho ou 4º, ela já é tratada como se fosse um tumor. É uma doença que chegou, é um acidente, é um desastre. É uma hecatombe que aconteceu, 3 filhos, que é isso? Tem televisão em casa não? Aí começa a piadinha, tá querendo encher a terra sozinho? Irmão, se Jesus não voltar daqui 50 anos, eu estou trabalhando sim com família, eu estou trabalhando com redenção sexual, eu estou trabalhando por restauração de cultura matrimonial bíblica, sabe por quê? Porque nós ainda vamos conhecer uma geração que vai entender a vocação da paternidade, a vocação da maternidade, a vocação da família. Que vai parar com essas piadas, que vai dizer assim, não, ser casamento é difícil, mas o que não é difícil? Que a moleza senta no pudim, ué. Meu irmão, casamento tem problema? Tem, Paulo disse, 7:28, aquele que deseja casar padecerá muitas tribulação. E daí? O que não é tribulação na vida? Para começar que o parto já é o primeiro trauma do ser humano, o próprio parto, você já nasce chorando, você já nasce com fome, você já nasce pelada. E se alguém não trabalhar para te dar comida, você já tinha morrido? Capita. Agora reclama de cuidar de filho, só que um dia você vai ficar velho. Eu quero saber quem vai cuidar de você. Receba. Nós temos essa coisa da autonomia, é uma ilusão. Até 13, 14 anos, se alguém não está trabalhando, produzindo para a gente comer e vestir, a gente não tem, porque somos dependentes. Aí você tem uma fase adulta, produtiva. Essa fase produtiva não é tão extensa assim. Daí a pouco você precisa do outro que trabalha, da mão de obra. Então criança e filho é prosperidade. Por que a Europa está deixando os islâmicos, os muçulmanos entrar lá? Porque eles caíram, o nível de natalidade, a taxa de natalidade caiu tanto que é irreversível. E se os islâmicos não entrarem, se os filhos dos muçulmanos, terroristas, seja lá o que for, fundamentalistas, não entrarem para trabalhar, aquele bando de velho vai morrer. Eu não quero ter filho para não ter trabalho. Tomara que... Aí eu fui para o hospital, estava cheio de velho lá, não vi um filho. Coisa triste, irmão, 1 semana no hospital. Eu fiquei 1 semana num quarto. Estavam sendo cuidados por agentes sociais. Ou sozinhos. Mas onde que isso começa? Começa com a mãe, que já passa a vida amaldiçoando, tem a alegria de deixar o filho na creche e tristeza. Deus sabe que você gosta mais de deixar na creche do que de pegar. Vamos ficar de pé. Ficou pesado, né? Eu estou sentindo um climão, mas Deus vai tomar conta de cada um, amém? Deus vai tomar conta de nós. Eu creio que ainda vou ver uma geração que vai voltar a ser bíblica. Um menino, lá pelos 15, 18, já vai falar assim, pai, vou trabalhar mesmo. Para quê? Porque eu quero casar. Com 18 anos, o bichinho já está... Irmão, o pico da testosterona é até 30 anos. Até 30 anos fica solteirão. Quem ficou até 30 anos, irmão? No pico da testosterona, sem mulher, pode passar o resto da vida sendo que... capeta que quis ser. E vai para o inferno também. Que isso, irmão? Você acha normal?
ainda. É porque é evoluído. Atos 1:8, sem Gênesis 1:28, não vai acontecer. Eu quero ver uma geração que os jovens vão abrir a boca, encher a boca para dizer: eu nasci para ser homem mesmo, para casar, vou pegar uma mulher para ser minha, vou cuidar dela a vida inteira, quando ela estiver brava, vou dar 100 pontos para ela, eu vou beijar na boca dela, eu vou beijar de língua até 90 anos, eu vou ter um monte de filho catarrento, eu vou abrir uma fábrica, eu vou ter orgulho de ter 4, 5 filhos, vou abrir uma fábrica de missionário, pastor, profeta, empresário, presidente, senador, eu vou abrir uma fábrica para o reino de Deus. Ainda vou ver. E eu falo no lugar, e eu falo do lugar de quem não sonhava casar, porque eu conheci Jesus aos 18 anos. Amanhã eu conto para vocês como eu cheguei ao ponto de trabalhar com famílias e casais. Mas a minha história, que começou pelo abuso, pela violência sexual, e que só conheci pureza e plano de Deus depois dos 18, eu aprendi o que Deus ama, eu quero amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza, cuidar do que Deus quer que eu cuide. E a Bíblia vai me dizer, 1 Coríntios 5:8, 1 Timóteo, 5:8, aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, o infiel. Descuidar, desprezar, desconsiderar, abandonar a família é apostasia. É negar a fé. É cuspir na palavra. É cuspir para o alto. Então não vem me falar da autenticidade do seu cristianismo, da sua fé, sem me mostrar o seu nível de responsabilidade com sua casa, com a sua família, com seu leito conjugal, com esse estrupício que Deus te deu. É seu, cuida. Casamento tem problema? Tem, o meu também tem. Mas o problema é meu. É o meu problema, eu não troco por nada. Às vezes aquele homem meu me faz muita raiva, mas eu olho e falo assim: meu Deus, eu não aguento ficar muito tempo com raiva dele, porque eu não tenho dignidade. Aí eu olho para ele, aquele homem grandão, eu falo: ai meu Deus, aguento não, acaba não, mundão, vou ali. Aí eu falo: Senhor, é o meu problema, eu quero morrer com esse problema. Ser uma família bíblica, irmão, não é ser perfeita. Você não vai encontrar aqui na Bíblia nenhum retrato, nenhuma imagem de família perfeita. Aqui não tem família editada, como a gente edita, só coloca os nossos bons momentos nas nossas redes. A Bíblia não, a Bíblia mostra famílias reais, a maioria delas disfuncionais. Mas sabe por que elas foram bíblicas? Não é porque elas não sofreram tragédias, desastres, pecados. Elas não estão na Bíblia para mostrar uma imagem melhor. Elas estão na Bíblia para contar a história maior, que é a história da salvação e a graça. Ser uma família bíblica é ser uma família que tem problemas, mas que nunca vai desistir do propósito. Ser uma família bíblica é dizer: temos nossos problemas, mas nunca abandonaremos o propósito. Nós nunca deixaremos que os problemas falem mais alto que os propósitos de Deus conosco e com a nossa casa. E assim esses problemas serão superados. E tem famílias que têm problema que nem vai ser superado nem resolvido. Deixa eu te dar uma visão muito realista e bíblica aqui de casamento. No casamento, irmão, para ele ser bênção mesmo, 50% dos problemas são crucificados. Tem problema que não tem solução mesmo, não. Sabia disso? Você o crucifica. Porque a vida é assim com Deus. Morte e ressurreição. Mortificação do eu. Mortificação da carne, mortificação dos nossos direitos, dos nossos privilégios, dos nossos caprichos. Teve momentos que alguns problemas pareciam incontornáveis na minha casa. E o caminho da vitória foi um caminho da cruz. Não era o caminho da razão, não era o caminho de estar certo. Sem a cruz. Então o amor se soletra cruz. Vitória da família se soletra cruz. Enquanto existir uma cruz, também haverá ressurreição para as famílias. Pai, nós te louvamos por esse tempo, meditando na tua palavra. Obrigado por essa igreja amada, Senhor, que me recebe,
Obrigada pelos pastores, os obreiros desse campo, dessa região. Obrigada por tudo que já ouvimos do Senhor, da Tua palavra, do Teu Espírito. Continua, Espírito Santo, fazendo essa palavra frutificar em tudo aquilo para o qual ela foi enviada pelo Senhor, para esse tempo, para esse ano, para essa EBO. E que no poder do Teu sangue cada um esteja, Jesus, guardado, em nome de Jesus, que o prosseguimento dessa escola, dessa EBO, continue glorioso, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa todas as famílias neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém, graças a Deus. Amanhã, no mesmo horário, 19 horas, segue o cronograma amanhã, viu, irmão? Hoje deu uma invertida por uma questão de horário, né?